Boa noite, aqui estamos com o toque do dia, com essa satisfação que temos de pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, né? Mas boas novas, né? Que sempre é aquele que necessita de uma boa notícia. Essa notícia está no Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo, transmitir a palavra, trazendo irmãos, né, da sua maneira de pregar, original, sendo verdadeiro, né, da sua própria natureza, da sua própria maneira de expressar o Evangelho. E assim nós temos procurado trazer variadas pessoas para transmitir a palavra de Deus. E hoje nós convidamos Guilhermo Flores Colombo, ali de Porto Soares, o meu colega ali de trabalho na igreja de Porto Soares. Guilhermo já teve 2, 3 vezes aqui já no toque do dia, e mais uma vez convidamos ele para transmitir o que Deus tem colocado no seu coração para deixar registrado aqui no toque do dia. E assim pedimos a preciosa atenção dos irmãos, aqueles que vão estar ouvindo essa live, que realmente possa receber do Senhor, né? Como do Senhor a palavra de Deus. Então vamos chamar Guilhermo, conhecido aqui no Brasil como Guilherme, né? Mas realmente é Guilhermo, né? Ali na Bolívia, ele vem trazer a sua mensagem. Por favor, Guilherme, chega até aqui. Obrigado, irmão Marcos. É sempre um prazer estar na sua casa, nesse serviço de mais de 2 anos, toque do dia. E como diz o Senhor, né, a palavra dele não volta vazia. Acho que esse trabalho, perseverar nas coisas do Senhor é importante. E essa noite nós estamos, como dizia o irmão Marcos, estou um pouquinho com problema aqui no computador, só vou entrar agora já. Tecnologia é boa, mas de vez em quando dá uma atrapalhada. Cumprimentar os irmãos de todas as partes da região aqui na Sudamérica, que sempre acompanham, do Brasil, da Bolívia também, e os amigos que estão ansiosos também de escutar a palavra de Deus. E essa noite vamos refletir sobre as coisas importantes que talvez Deus esteja preparado para nós essa noite, que seja de bênção. O tema de hoje é mudança de direção, né? Uma fácil de interpretar, né? Mudança de direção. Se eu vou para lá, tenho que mudar. Então, dependendo da circunstância, o sentido já está anunciando muita coisa, né? Mudança de direção. E vou começar com um exemplo de um homem, um senhor que durante um voo, de avião, ele entrou na cabine e se sentou perto do piloto, tá? Na poltrona do copiloto. Mas no momento, o piloto que conduzia a nave fez uma viragem brusca do avião no sentido esquerdo, quebrou uma asa e entrou no lado esquerdo, e o avião começou a descer pela característica própria, né, de conduzir um avião desse. E por que ele fez essa mudança brusca nesse momento? Porque na mesma direção vinha outro avião. Então ele teve que fazer essa mudança brusca, mudar de direção. Então a experiência desse homem era que fez analisar e pensar que mudar de direção na hora e no momento certo em nossa vida, às vezes Deus quer isso, é o correto. Então tem um momento, tem a hora que depende muito de nós, né? É necessário separar dos caminhos sem saída
aos que realmente não está vindo. Nós temos que mudar de direção da direção errada que a gente está indo para outra direção que nos dá mais tranquilidade e segurança. Isso foi a experiência desse homem. Eu queria ler uma passagem, é muito conhecida para poder entrar em contexto, e vou ler Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. É um pouco extenso, são 10 versículos, mais rapidinho, vão entender para poder entrar em contexto. Uma passagem muito conhecida. Diz assim, Lucas 19, de 1 a 10. E tendo Jesus entrado a Jericó, já passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver que era Jesus. Ele procurava ver o Jesus que estava passando, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, um baixinho. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma planta, uma árvore, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus já estava entrando com um projeto, um plano na vida dele nesse momento. Porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Já o pessoal julgando, questionando a atitude de Deus. Vamos ver, né? O que aconteceu. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Viu, irmãos e amigos? Já começando a ter uma mudança de direção, pela intervenção de Deus na vida dele, mas ele aceitando essa proposta direcional de Jesus Cristo. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão, que é filho de Abraão, porque o filho do homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Muitos dirão, não, eu conheço a passagem, tá bem? Simples, fácil de entender. Agora analisemos, irmãos e amigos. Zaqueu era um cobrador de imposto, era pecador. Jesus convidou a Jesus para a sua casa, e nesse encontro na casa dele com Jesus, já houve uma transformação, já mudou sua vida. Aí já começa a mudança de direção de Zaqueu, mudou seu conceito de vida. Ele já começou a tomar outra direção. Ele na direção de cobrador de imposto, pecador, o pessoal murmurava da atitude dele. Como no começo do exemplo do homem que estava na cabine. O piloto fez uma mudança brusca. E às vezes nós, irmãos e amigos, como cristão, como crente, nós mantemos a mesma rota, o mesmo rumo, sabendo que a gente pode colidir ou bater em alguma coisa na frente. Mas nós continuamos naquela linha. Então Zaqueu começou a entender o que Deus já estava ali preparando. Então convidou, mudança de direção, mudou seu conceito de vida, anunciou uma nova maneira de viver. O que diz Zaqueu? Dizendo, Senhor, vou dar agora mesmo a metade de meus bens aos pobres. Será que se ele não se tivesse encontrado com Jesus, igual que o piloto, ia manter o mesmo rumo, a mesma rota, a mesma direção? Ele aceitou que Jesus entrasse na vida dele, no seu interior, e automaticamente Deus trabalhou na vida dele. Começou a mudar a direção, o sentido do que ele estava caminhando. Para ele, as coisas legais, impostas, dos impostos que ele cobrava, naquela normativa, naquela lei que ele estava sometido dos homens, mas ele viu que a direção dele estava errada. A direção que mostrava Deus para ele era outra dimensão. No versículo 5, Zaqueu entendeu o significado das palavras do Senhor.
Ele entendeu, porque nela tinha um sentido e conteúdo de um novo rumo, de uma nova direção, mais clara, mais precisa. De certa forma, Zaqueu era entendido, homem público. Importante que ele não se equivocou ao mudar a direção. Outra passagem importante, vou caminhando um pouquinho rápido, porque tem umas 2 passagens mais para ilustrar e vou ter que ler. Então entendemos aquela parte importante de Zaqueu, mudou uma direção, em questão de segundo, no momento e na hora certa. E ele não se equivocou. João 3, versículo 1 a 3. Bem conhecida essa passagem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo. Quem não conhece a história de Nicodemo? Príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e diz-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não conhece essa passagem? Fácil de entender. E a reação também, né, de Nicodemo. Jesus falou com Nicodemos, lhe deu uma nova direção em sua vida. Biologicamente ele não podia nascer de novo. Mas Deus, o capitão, o piloto principal, ele começou a mostrar o giro, direcionando para um lugar muito mais seguro. Mostrando-lhe que ele tinha que mudar a direção da sua vida. Mostrou-lhe um novo conceito também de vida, uma nova visão, uma nova forma de ver a vida. Não aquela vida que nós, às vezes, como cristãos, nos conformamos, continuamos na mesma direção, sabendo que nós estamos caminhando errado. Sabemos que nós temos que mudar de direção no momento e na hora certa, quando Deus, através de sua palavra, através das pregações, das orientações, das opiniões de outras pessoas, líderes, pastores, amigos, e a gente não, continua naquela direção. Então Nicodemo, Deus mostrou uma direção muito mais real, muito mais segura. Tem que nascer de novo, Nicodemo. Não, mas por que eu tenho que nascer de novo? Não posso. Deus estava mostrando-lhe uma direção totalmente diferente. Uma direção totalmente diferente daquele que ele tinha. O conceito de vida. E o ser humano, atualmente, vemos o mundo, as nações, tendo uma direção totalmente errada. Uma direção que eles sabem que vão colidir na frente, vão bater com alguma coisa. Eles estão percebendo o perigo, mas eles continuam, porque não aceitam essa opinião espiritual que faz Jesus Cristo através de sua palavra, para mudar de vida, mudar de direção, mudar de rumo, uma direção totalmente diferente daquela que ele tinha. Uma passagem também que nós conhecemos, em João 4, versículos 6, 7, 9, 10 e 13, vou ler também. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água vida, água viva. Deus deu o GPS, as coordenadas de mudança de direção. Ele ofereceu um tipo de água, e Jesus Cristo ofereceu uma direção nova, para conseguir alcançar uma água cheia de vida, água viva. E o que aconteceu? Aqui também o Senhor está mostrando a mulher samaritana em relação da mudança de vida. Se nós analisarmos todas as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, são tão simples de interpretar, fácil de entender. E muitas vezes nós continuamos na mesma direção equivocada.
Não aceitamos. E esses personagens que estou mencionando aqui, a mulher samaritana também entendeu o que Deus estava querendo lhe dizer na vida dela. Indicando-lhe a água que ele lhe oferecia, nunca mais teria sede. Era necessário que ele entendesse essa mudança. Talvez ele se questionou, falou, o que será? Mas ele entendeu perfeitamente essa mudança de direção que Deus queria na vida dela. Muitas vezes nós entendemos tudo certinho, irmãos e amigos, que o Senhor nos quer dizer. E entendemos, mas não mudamos de direção. E continuamos de contramão. Aí é o perigo. A mulher samaritana fez um giro, digamos, de 180 graus. Mudou de direção. Ela começou a colocar essa água que era importante para ela. Entrou num segundo plano. E colocou a água viva que Deus lhe ofereceu. Nessa nova direção. Em primeiro lugar, na vida dela. Depois já sabemos a história também dela. Nela se clarificou sua mente. Achou o caminho certo. A mente dela se despejou e começou a entender com muito mais claridade. Já não tinha um problema desse piloto no avião. Já não tinha aquele avião que vinha para bater, colidir com ele. Não, porque o horizonte dela começou a ter outra dimensão, com muito mais claridade. E quem dá a claridade, a perfeição do entendimento na nossa vista e no nosso coração, sou Deus. Sou o Senhor Jesus Cristo. A mulher samaritana entendeu. Provérbio 12:15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Eu falava um pouco segundo atrás. Às vezes, irmão, nós e amigos, tanto líderes, pastores, amigos ou desconhecidos, sempre dá umas dicas, uma orientação. A gente sempre encontra com pessoas, fala, olha, eu penso fazer, não, faça isso, não. Começa algumas alternativas, e são às vezes importantes escutar, analisar. Como Deus, através de Jesus Cristo, nos deu todas as coordenadas nesse livro aqui. O GPS está tudo aqui. É só seguir a rota. É só seguir a direção que Deus quer na nossa vida. Mas às vezes nós fechamos a palavra e começamos a manter os nossos projetos, a nossa direção. O Senhor usa as pessoas, justamente o que eu falava, para poder talvez usar a nossa própria linguagem, para saber tocar os nossos corações e falar, eu estou errado. Tem muitas pregações de irmãos que tocam, né, as fibras íntimas de cada cristão, de cada pessoa. E quando chega a isso, irmão, é Deus que está utilizando como utilizou a mulher samaritana, a Zaqueu, a Nicodemo. Podemos confiar que Deus nos guiará na direção correta. Não tenhamos temor nem medo. Como o apóstolo Pedro, quando estava na alta mar, quando começou a tempestade, pela natureza humana, o temor de Pedro e os demais discípulos, Deus mandou aquietar o mar. Deus aquieta muita tormenta que vem às vezes em nossas vidas. Mesmo a gente estando na direção equivocada. Mas a gente não tem que esperar, irmão, para chegar e bater em frente das coisas que podem prejudicar mais aquela comunhão perfeita com Deus. Irmãos, o Senhor nos chama a novos começos. A nova direção são novos começos na nossa vida. Cada manhã as palavras de Deus se renovam. São novos começos, novas direções, novos pensamentos em nossas vidas. Não fiquemos conformes com o mesmo de sempre, batendo sempre a mesma tecla, sabendo que essa tecla já não está respondendo. É hora de mudar na hora certa, a direção que Deus quer na nossa vida. Confiamos e acreditamos nos nossos próprios desenhos do projeto da nossa vida. Nós criamos uma ideia na parte comercial, na parte de estudo, de trabalho, mas nós colocamos e falamos para o Senhor, hoje, nosso Senhor, esse é meu projeto, eu quero ir para frente nisso. Mas ele tem que corrigir, tem que observar o que tem de algumas coisas e falar, não, essa direção está errada. E às vezes nós perdemos bênção por não aceitar essa nova direção
de Deus em nossa vida. Colocamos o Senhor em segundo plano, no plano B, no plano C. Sempre nós queremos conduzir as coisas e depois falar, Deus, que isso é a sua vontade. Se a gente já colocou o projeto da nossa vida em nossa mão. E o perigo às vezes é bater. Mesmo assim, Deus nos ama. Essa é a grande virtude da misericórdia de Deus em nossa vida. Mas não podemos colocar Deus em segundo plano. É muito perigoso para a nossa própria comunhão. Aprendamos a escutar, a entender a direção de Deus em nossas vidas. Façamos a mudança direcional de nossas vidas e sigamos o verdadeiro propósito de uma vida em obediência. Isso é importante. Sigamos o verdadeiro propósito de uma obediência em nossa vida. A desobediência, irmãos e amigos, nos faz manter a direção equivocada. Se nós continuarmos, estamos em desobediência com Deus, nos vai levar na direção equivocada. Vamos estar num rumo totalmente equivocado. Peçamos ao Senhor, através do Espírito Santo, que nos mostre um novo rumo cada manhã. A palavra de Deus se renova em nossas vidas, nos fortalece. Que nos abra a mente e o nosso coração para aceitar a vontade de Deus. E não insistamos, irmãos e amigos, em manter a direção equivocada. Nós temos que perseverar no amor e da graça de Deus. Mas escutemos a palavra de Deus, a voz dele, através das mensagens da sua palavra, para mudar, trocar a direção quando seja necessário. 1000 vezes Deus vai estar atento. Quando só a gente falar com ele, e ele vai sentir que nós queremos mudar de direção, ele está com os braços abertos. Quem bate a porta, eu entrarei e cenarei com eles. Então, que Deus, nesse momento, possa abençoar a todos que escutaram essa curta mensagem. Mas eu acho que o importante, como eu falei no começo, com esse exemplo do homem que sentou perto do copiloto, sinônimo, similar, que Deus, Jesus Cristo, é nosso piloto. E se ele vai fazer uma mudança de direção, aceitemos. Porque é para nosso bem, para nosso bem-estar espiritual. E obediência em relação ao nosso plano espiritual com Deus, somente nos vai trazer paz, gozo e harmonia. Que Deus abençoe a todos e que continue nesse serviço Toque do Dia para ajudar a outras pessoas a conhecerem ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o Guilhermo, né? Guilherme para nós aqui no Brasil. Realmente, Jesus, no seu ministério, ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Se nós estamos orando o Pai Nosso, né? Existe um caminho, né? Existe um reino, né? Venha o seu reino, né? Então, se nós estamos chamando por esse reino na nossa vida, queremos um caminho certo, é estar nele, né? Nos apropriar de Deus, estar atento, sensível à palavra de Deus, né? Nos sinais que o Senhor vai nos dando, fechando uma porta, abrindo outra porta. Muitas vezes Deus fecha e abre outra. Então, assim, o apóstolo Paulo experimentou na sua vida, né? Fechou 1, 2, 3 portas e de repente um rapaz, ele sonhou que um rapaz de Macedônia estava pedindo ajuda e ele tomou aquele novo rumo e foi colaborar, ajudar aquele pedido de socorro. Então temos que ser sensíveis, né? Para estar no caminho do Senhor, né? Um caminho espiritual, é sensibilidade, tá bom? Então, queremos agradecer a atenção de todos e que o Senhor complete essa mensagem, né? Que possamos, se for necessário, mudar de direção, né? Estar nesse caminho que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim, tá? Obrigado pela atenção de todos, assim terminamos o Toque do Dia,
desta quinta-feira. E na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo pregador para continuar com esse ministério que é o Toque do Dia. Obrigado pela atenção de todos.